foi isso. Amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, queremos, Senhor, invocar a Tua presença, ó Pai, nessa noite, pedir, Senhor, a Tua graça, pedir, Senhor Deus, o Teu poder, a Tua unção, ó Deus, sobre a nossa vida. Abre a nossa mente, nosso entendimento para compreender, ó Pai, a Tua palavra. Pai amado, Pai querido, trabalha, Senhor, na nossa vida, no meio da nossa parentela, no meio dos nossos familiares. Manifesta, Senhor, a Tua vontade. Nós oramos, Senhor, por cada família, nós oramos, Senhor, por cada amigo, Pai, por cada vizinho, por cada pessoa, Senhor, que trabalha conosco, cada pessoa, meu Pai, que conhecemos ao longo da caminhada. Senhor Deus, te pedimos, Senhor, atende o clamor, meu Pai, desse povo. Senhor, olha para a necessidade, ó Pai, dos Teus servos. Pai, em nome de Jesus, guarda, Senhor Deus, o Teu povo. Guarda, meu Pai, meu Deus, as famílias, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, estende as Tuas mãos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Senhor, nós oramos por aqueles que choram a perda nessa hora, por aqueles, ó Pai, que, meu Deus, estão com a dor da saudade nesse momento. Senhor, pelas vidas a qual o Senhor recolheu, o que o Senhor permitiu, meu Pai, que se fosse. Pai, nós oramos que o Senhor venha, Senhor, consolar o coração de cada um dos familiares, dos amigos, dos entes queridos, em nome de Jesus, ó Pai, porque só o Senhor tem esse poder, só o Senhor tem o bálsamo de Gileade. Senhor Deus, que sara as feridas dos nossos corações. Manifesta, Senhor, o Teu poder e a Tua vontade. Permanece conosco. Entra, Senhor, do lado dos Teus filhos nessa hora. Visita, Senhor, cada família. Pai, em nome de Jesus, e manifesta a Tua presença, o que nós te pedimos e te agradecemos, para a glória do Teu santo e eterno nome, Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Tivemos uns problemas técnicos aí, mas já foram resolvidos. Nós vamos então dar continuação no ensinamento, o verdadeiro adorador. A palavra do Senhor mostra, que o Senhor Jesus, ele deixa bem claro que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele incita, ele mostra que o desejo do coração de Deus é encontrar verdadeiros adoradores. O próprio Jesus, ele nos alerta aí, que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, lá pelo verso 23, você vai encontrar Jesus falando que o Pai está à procura, dos verdadeiros adoradores. Então, se a palavra do Senhor está nos mostrando que Deus está à procura dos verdadeiros, é porque existem alguns falsos adoradores. E nós já vimos aí na semana passada, no ensinamento passado, algumas características de um falso adorador, ou o que eu tenho que fazer para ser um verdadeiro adorador e ser aprovado por Deus. E depois de tudo aquilo que nós vimos, que o verdadeiro adorador ele possui, que foram alguns pontos importantes da gente retomar aí, que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, o adora em espírito, ou seja, não para se aparecer, faz morrer o desejo da sua natureza humana, para obedecer o Espírito Santo, não toma nenhuma decisão sem antes consultar a Deus se é da vontade do Senhor, não se preocupa, não fica se martirizando pelo dia de amanhã, pois confia em Deus e sabe, que conhece os seus ensinamentos e sabe que Deus irá o socorrer no tempo e no momento da necessidade. Ok? Aí vem uma série de alertas para nós. E hoje, o ensinamento ele abre já com enquete, apostila de obreiros, aí na página 35. O ensinamento ele já abre com uma questão, um questionamento para nós. E Deus... A pergunta é essa: Deus exorta um adorador? O que você acha? Os irmãos que estão acompanhando aí, tem gente que bate no peito, eu sou adorador, eu adoro a Deus, qualquer tempo, qualquer hora. Parabéns, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela vida de todos aqueles que são verdadeiros adoradores. Mas agora eu quero falar de verdadeiro adorador para verdadeiro adorador. O que você acha? Deus exorta o verdadeiro adorador? E aí? Agora pega. Lembrando do ensinamento passado que nós tivemos, acerca de consequências trágicas de escolhas erradas.
Com aquele ensinamento, nós aprendemos que Deus ele pode exortar um adorador, ou que Deus exorta alguém, mesmo sendo um adorador? Sim. Então, se Deus ele exorta alguém, mesmo sendo adorador, você imagina aqueles que não são verdadeiros. Imagina aqueles que não são adoradores de verdade. Ok? Então, nós precisamos entender o quê? Às vezes eu vejo pessoas que elas se entristecem quando vem uma repreensão de Deus até elas. Vejo pessoas, porque profetizam, porque pregam já há algum tempo, porque louvam a Deus já há algum tempo. Quando Deus manda uma palavra um pouco mais dura, ou Deus manda uma palavra de repreensão, às vezes a pessoa não recebe, porque acha que não é digno daquela palavra, ou Deus não ia falar comigo desse jeito, Deus não ia me repreender. Poxa, às vezes se acha até a quarta pessoa da Trindade. Não, mas Deus não ia falar isso comigo, não fala então. Deus fala. A gente vê Deus falando para Davi que ele é segundo o seu próprio coração, mas a gente vê Deus mandando Natan bater na porta de Davi, te converte, muda a tua postura, porque eu não tenho me agradado de ti. Certo? A gente vê Deus falando com grandes líderes, a gente vê Deus ali exortando Moisés, a gente vê Deus exortando Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros que foram verdadeiros adoradores na presença de Deus, mas isso não os isentou de receber uma palavra um pouco mais dura, ou uma palavra um pouco mais forte, para que viesse trazer para eles não desânimo, mas para que viesse motivá-los a continuar de uma maneira mais firme, certo? A se posicionar para que o inimigo não viesse ter com que acusar as suas vidas. É isso que eu preciso entender. Na hora que Deus me repreende, ou quando Deus manda uma palavra um pouco mais dura para mim, não é para me derrubar. O intuito da repreensão de Deus não é nos humilhar, não é nos jogar para baixo, porque o Senhor não envergonha ninguém. Quem que se envergonha? Não é mesmo? Quando que eu me envergonho? Quando eu faço práticas que não estão conforme a vontade de Deus, eu sei que isso está errado, eu continuo fazendo. Então não é Deus que vai me envergonhar, Deus ele vai me corrigir, é diferente. Ele vai levantar alguém para dizer para mim, meu amigo, você não percebeu ainda que você está no caminho errado? Você não percebeu ainda que o que você está fazendo não está certo? Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos agradecer a Deus quando o Senhor ele nos corrige, quando o Senhor nos manda uma palavra um pouco mais dura, porque o que ele está fazendo? Ele quer que eu continue sendo um verdadeiro adorador, porque a partir do momento que eu estou no caminho da iniquidade e vou adorar a Deus, a minha adoração ela se torna falsa. A minha adoração já não é porque o meu coração não está puro. Quando Davi entende que ele não está oferecendo uma adoração verdadeira a Deus, e ele deixa isso provado na Bíblia. Quando? Lá no Salmo 51, ele mostra o arrependimento. Certo? O que ele fala para Deus? Vamos ver lá? Salmo 51, a partir do verso 10, se não me falha a memória. Vamos dar uma olhada lá. A gente vai ver Davi entendendo que ele não pode, ele não está mais sendo um verdadeiro adorador. Por quê? Porque caiu em laços de iniquidade, ele estava emaranhado no pecado. E aí agora, ele precisava se tornar verdadeiro de novo. E o que é a declaração dele para se tornar verdadeiro de novo? Salmo 51, verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo. Ele está dizendo, me dá um banho com bucha, me esfrega. Mas esse banho que Davi está pedindo agora, a gente vai entender que não é um banho por fora. Davi não está dizendo que ele está sujo na sua carne. Olha lá, vamos ver. Faz-me, e ficarei mais puro que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se alegrem os meus ossos que tu quebraste. Ou seja, eu estou sentindo dores. A minha vergonha, o meu opróbrio está me trazendo dores a mim. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora ele vai mostrar onde está a sujeira. O que é que ele precisa que Deus limpe? Ele começa a mostrar a sujeira agora no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui Davi ele já faz uma declaração que em algumas pregações e ensinamentos passados eu já mostrei isso aqui para vocês, que Davi aqui ele não pede para Deus limpar o coração. Ele entende que aquele coração já não era mais digno de ser um verdadeiro adorador. Esse coração precisa de um novo. Troca, cria. A palavra cria quer dizer novo, trazer à tona aquilo que não
existe. Davi não está pedindo uma reforma no coração, ele está pedindo um coração novo. Certo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria um coração que não existe. Esse meu já não serve mais. Quando ele fala o verbo criar, ele está pedindo para Deus trazer à tona algo que não existe. Porque esse coração, assim como ele errou diante da sua presença uma vez, ele pode errar de novo. Então o Senhor cria um novo coração, certo? Puro, limpo, e renova em mim o espírito. O espírito o Senhor pode reformar, porque o espírito de vida que o Senhor me deu, uma vez que o Senhor tirar, eu morro, perco a vida. Então o espírito o Senhor renova, mas o coração, Deus, o Senhor pode fazer um transplante em mim. Arranca esse coração pecaminoso do meu coração, arranca esse coração do meu peito, arranca ele de mim e me dá um novo. Aí ele entende a consequência de não ter um coração puro diante de Deus. Ele entende a consequência de alguém que está em falsa adoração diante de Deus. O verso 11, que é onde ele fala: não me lances fora da tua presença. Por quê? Porque Deus lança fora os falsos adoradores. Deus rejeita os falsos adoradores. E Davi entende que ele está correndo o risco de continuar sendo um falso adorador se essa transformação não acontecesse na sua vida. Ele diz: então não me lança fora, muda, me dá um coração novo, me transforma, e não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Alguém que não é um verdadeiro adorador nunca vai experimentar a essência do Espírito Santo de Deus, nunca vai experimentar o que é a pureza do Espírito Santo de Deus, vai simplesmente continuar sendo um imitador, vai ver os outros fazer e vai fazer também, mas não vai sentir o que quem tem a presença de Deus sente, não vai saber o que é ter a presença de Deus se movimentando dentro de si. Pode pular, pode rodar, pode gritar, pode falar língua estranha, mas o sentimento que o Espírito e a alma sentem quando estão sendo impactados pelo Espírito Santo de Deus, a pessoa nunca vai sentir, se verdadeiramente não se tornar um verdadeiro adorador da presença de Deus. É isso que Davi entende. Ele entende que ele está correndo esse risco. Ele já tinha experimentado a essência do Espírito e como ele está sendo movido por Deus, certo? E ele diz: eu não posso perder isso. Lembra quando ele volta para Jerusalém com a arca? A Bíblia diz que a manifestação do poder de Deus pega ele na porta da cidade, que quando ele passa para dentro, ele começa a bailar no meio de todo mundo, ninguém entende. Mical, que era sua esposa, se envergonha por aquilo, disse: meu marido ficou maluco. Mas não era, a presença de Deus tinha dominado Davi a partir do momento que a alegria de ver a arca entrando de volta para dentro da cidade. Então, ele tinha essa intimidade com o Espírito Santo. Ele disse: eu não posso perder isso. E ele viu que estava perto, estava próximo de quê? Dele ser cortado, dele ser lançado fora da presença de Deus. Então é por isso que ele faz essa oração. E é por isso que nós não podemos negligenciar quando o Senhor vem e nos dá um puxão de orelha. Quando Deus fala: vigia um pouquinho mais, ora um pouquinho mais, insiste um pouquinho mais, ok? Porque verdadeiramente nós precisamos agradecer a Deus. Quando, pastor? Quando Deus ele nos corrige. Quando Deus ele pede para a gente melhorar, quando Deus ele pede para nós continuarmos, né, insistindo mais firmes, mais constantes na tua presença, ok? E por que algumas pessoas fazem isso, pastor? Porque já se julgam santas, né? Muitos já não admitem que erram, não admitem que tem tropeços, e a Bíblia diz que como ser humano, a todos os momentos nós estamos falhando. Não importa se tem um cargo eclesiástico, se não tem, se é pastor, se é presbítero, se é obreiro, se é cooperador, se é diácono, se é músico, não importa, não importa. A Bíblia diz que nós somos tendenciosos ao pecado, porque nós não só pecamos quando praticamos, mas a gente pensa também no pecar, no falar e no agir, né? E quem nunca, às vezes a pessoa vem e faz aquela raiva assim, com vontade, pecamos. Eu não dei vazão ao pecado, eu não realizei o desejo de enforcar aquela pessoa, mas a vontade me deu. Deus vai me matar por causa disso? Não, Deus entende que eu sou um ser humano. Momentos de ira eu posso passar, mas o que acontece? Eu não posso deixar-me ser dominado por eles. Eu tenho que diferenciar tentação, né, de provação. Eu tenho que diferenciar essas coisas de tentação de
pecado. Porque a tentação, ela vem para todos. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado, mas em tudo sem pecado. Então eu não peco não que eu sou tentado. Como que eu sou tentado? O inimigo vem de lá para cá e joga uma sementinha na sua mente. Você está vendo? Você podia fazer isso. Você podia fazer aquilo. E se eu... de repente, não sei... Então, quando a gente dá vazão a isso, eu estou deixando o pecado dominar a minha mente. A partir desse momento eu peco. Mas se eu repreendo, o Senhor tem misericórdia de mim, guarda a minha mente, o meu entendimento, os meus pensamentos, a Bíblia diz que é nesse momento de que você repreende o mal, você não entra em tentação. Porque você não deixou ela entrar, ela veio até bateu na sua porta, mas você não deixou a tentação entrar para o seu coração. É isso que Deus ele espera de nós como verdadeiros adoradores. Ok? Todos, né, nós costumamos dizer que somos bons, fiéis e tal, mas a palavra de Deus diz assim: quem realmente é puro diante de Deus? Quem realmente será santo diante daquele que é a santidade em pessoa? A pessoa, você pegar, é a mesma coisa do branco mais branco, né? Quem nunca saiu com aquela camiseta branca, época de escola, né? Tinha aquelas camisas brancas, você chega na escola, crente que você está, que sua roupa está branca, crente que está limpinho tudo lá. E aí você encosta lá num amigo e também está de branco. Quando você encosta, você vê que o seu branco de repente não é tão branco, ou dele, né? Enfim, você vê que um branco é mais branco do que o outro. É nesse contexto que Deus coloca a santidade diante de nós. Você vai ser santo, você vai buscar a santidade. Mas comparado a mim, não tem santo. Comparado a Deus, ninguém é santo. Ninguém vai ter um branco mais branco do que o branco da santidade de Deus. Ninguém vai ter um brilho que ofusque mais os nossos olhos do que o de Deus. João, ele fala isso quando ele tem a visão do arrebatamento, né? Ou perdão, a visão lá dos tronos. A Bíblia diz que ele olha, ele vê os tronos e diz: era muito bonito, era muito elegante, que chamava mais atenção do que os outros, porque o que estava sentado nele tinha uma luz, tinha uma glória, tinha uma coisa que a gente não conseguia olhar para ele, não conseguia olhar direto, eu tinha que olhar de lado para ver de longe, mas eu não conseguia fixar os olhos, tamanha era a glória, tamanha era a transparência, tamanha era a luz que estava diante dele, porque o Espírito de João estava ali recebendo a revelação, mas a sua alma ainda estava pegada na carne pecaminosa, então ele não conseguiu visualizar aquilo mesmo em visão. Ele não consegue se achegar à santidade de Deus, por quê? Ainda estava preso na carne, ainda estava preso no corpo pecaminoso, ok? E pastor, mas tem isso na Bíblia? Tem. Poderá alguma coisa? Provérbios 20, verso 6 e verso 9. O que fala lá? Vai lá em Salmo. Logo adiante aí você vai encontrar Provérbio capítulo 20, 6. E Lucas, vamos. A multidão dos homens apregoa a sua beneficência, porém o homem fiel, quem o achará? Cada um mostra a sua bondade para os outros, cada um faz transparecer a sua bondade, né? Que nem a gente vê hoje. Você posta no Facebook: eu doei isso, doei aquilo, fiz isso, fiz aquilo, né? Mostrando a bondade para os outros. E aí a palavra do Senhor está dizendo: quem realmente é bom? Quem realmente é fiel dessa forma? Quem o achará um homem fiel em bondade, em sinceridade? Isso que Deus está falando. Onde que eu vou encontrar esse homem? A Bíblia diz que por que Jesus precisou descer e morrer no nosso lugar? Porque Deus olhou para a terra e não achou um justo sequer. Não foi ali na vizinhança, não foi na casa, foi em toda a terra. Deus não achou um que pudesse salvar toda a humanidade na injustiça. É por isso que Deus agora envia o seu único Filho para morrer por nós e nos ensinar o que é santidade, o que é verdade, o que é amor, o que é sinceridade diante de Deus. Ok? Brenda, verso 9. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Eita. Quem que pode dizer?
né? Aqui a Bíblia diz que Salomão ele aprende com seu pai Davi lá. Nós vimos a oração de Davi no Salmo 51, né? Deus, ó, me purifica, porque eu não posso tirar isso de mim. Eu não tenho poder para me limpar dessa. Eu vou correr do mal, vou fazer igual José, vou fugir do pecado, mas arrancar o pecado de mim já não está comigo. Eu não consigo arrancar ele de mim. Eu posso fugir para ele não entrar, mas uma vez que ele entrou, eu não consigo arrancar. Quem vai arrancar? O próprio Deus. E para Deus tirar isso de mim, para ele me tornar limpo de novo, o que eu preciso fazer? Me achegar diante da presença dele. E isso eu só consigo com arrependimento e coração quebrantado. Eu só consigo me achegar a Deus se o meu arrependimento ele for de verdade. Então eu preciso me arrepender de verdade para conseguir me chegar diante de Deus e pedir para Ele me purificar e me limpar. Quem poderia me dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Ninguém. Por quê? Quem nos purifica é Deus. Quem nos santifica é Deus. É Ele quem faz, é Ele que limpa, é Ele que muda, é Ele que transforma. Certo? Jó, capítulo 15, verso 14 ao 16. O que ele vai dizer lá? Em Jó, volta, né? Agora você está em Provérbios, antes. Jó, capítulo 15. Glória a Deus. Verso 14 ao 16. O homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que fique justo. Olha, ele está dizendo, semente do pecado, né? Se nós já vimos da contaminação lá de Adão e Eva, quem é que nasce de mulher para que fique justo? Para que fique limpo? Eis que nós, seus santos, não confiaremos, e nem os céus são puros aos seus olhos. A Bíblia está dizendo que nem os céus. Por quê? Porque alguns anjos se contaminaram e caíram e foram expulsos de lá. A Bíblia diz, nem os céus são puros diante dos olhos de Deus. Já pensou? Se os anjos, que são os anjos, que andam em sinceridade e verdade e obediência diante de Deus, que não cometem pecados como nós, vivendo no meio de imundícia, a Bíblia diz que nem eles são puros diante dos olhos de Deus. Imagina eu, imagina você. Então, olha, precisa fazer um pouco mais para agradar a Deus. Está entendendo? Eu acho que a gente precisa de um pouco mais, porque é tão pouco que a gente faz, a gente já começa a se sentir muita coisa. Porque agora eu tenho uma carteirinha de obreiro, está aqui, eu tenho uma carteirinha de pastor, agora eu tenho isso, agora eu faço isso, faço aquilo. Não, irmão, não é isso que vai nos purificar, não é isso que vai nos tornar santos diante de Deus. As minhas obras não me purificam, o que eu faço não me purifica. O que me purifica, pastor? A presença de Deus na nossa vida. Enquanto mais Deus, mais purificado. Enquanto mais a presença do Espírito Santo em mim, mais santo na presença de Deus. Agora, quem? No tempo que nós estamos, quem, irmão, verdadeiramente tem estado em comunhão com Deus dessa maneira, dessa forma? Se nós temos que dividir o nosso tempo entre, né, família, casa, trabalho, a gente não consegue se dedicar 100% a Deus. Então quem, no tempo presente em que nós estamos, pode se purificar, se santificar dessa forma que Deus espera que nós sejamos limpos na presença dEle? Olha do que a Bíblia nos chama, verso 16. Se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. A Bíblia está dizendo, o inimigo traz as ofertas. Vocês pegam e engolem, e guardam, e deixam ali. Agora eu não vou pegar nada, quem sabe, se eu tiver a oportunidade depois. Quem sabe, né? Não sei o que vai acontecer, não sei como vai estar a minha vida, eu não sei, eu não vou pecar agora não, mas deixa o pecadinho guardado ali. Quem sabe, qualquer hora dessa, né? Mas não, é isso que a Bíblia está dizendo, que infelizmente Deus já olha para nós como pecadores. E o que vai me fazer chamar a atenção de Deus para a minha vida? A verdadeira adoração. Quando alguém que está fugindo do pecado, fugindo da iniquidade, está procurando se santificar diante de Deus, quando esse alguém começa a louvar,
Aí a adoração chama a atenção de Deus. É isso que vai fazer os olhos de Deus olhar para mim, a verdadeira adoração. Quando Deus fala que está à procura dos verdadeiros, não é que não tinha ninguém adorando. Tinha gente adorando sim, mas a adoração não era uma adoração verdadeira. E o que Ele espera de nós? Essa adoração verdadeira. Tem gente gritando, tem gente cantando, tem gente fazendo show e Deus não está olhando. Certo? Tem gente com os holofotes ligados assim e luz para todo lado e Deus não está olhando, não está chamando a atenção de Deus. E tem gente que está louvando a Deus sozinho, no silêncio da noite, no calar da madrugada, tomando banho, trabalhando e louvando e falando com Deus, e Deus está lá de cima, olhando e recebendo a adoração dessa pessoa. Por quê, pastor? Porque é uma adoração 100% verdadeira. Só Deus sabe quão difícil foi para aquela pessoa chegar ali no trabalho, está trabalhando no meio de afronta, no meio de dificuldades, mas está ali quietinho, louvando a Deus, glorificando ao Senhor, manifestando a presença do Espírito Santo e Deus recebendo a adoração dessa pessoa. O que é que Deus espera de nós? Isso, é tão pouco, é tão simples, né? Que verdadeiramente o Senhor vem encontrar em nós verdadeiros adoradores. Muitos estão na igreja, infelizmente, não é para adorar a Deus, é para receber alguma coisa. Eu vou buscar em Deus porque eu quero um carro novo, eu quero um carro zero, eu quero uma esposa, eu quero um esposo, eu vou para a igreja porque eu quero. Isso já não é sentimento de adorador. Vinha a Deus com sentimento de barganha, eu vou buscar Deus porque Deus vai me dar algo em troca. Isso já não é adoração, isso é barganha. Isso não é a atenção de Deus. Isso não é adorar a Deus. Isso é ser interesseiro. Isso é buscar os meus próprios interesses, a minha vontade. A verdadeira adoração é aquela que tem total dedicação e amor àquele a quem nós devemos adorar. Por que eu estou indo para a igreja? Não é para buscar nada, é para adorar a Deus. Porque aquele que adora a Deus, aquele que busca em primeiro lugar o reino dos céus, o que acontece? Mateus 6,33. As demais coisas vos serão acrescentadas. O verdadeiro adorador não precisa pedir nada para Deus. A Bíblia diz que Deus olha lá de cima e atende às suas necessidades. Está entendendo? Então será que nós não estamos no caminho errado? Será que nós não estamos na contramão do negócio? Será que talvez o fato de eu não ter recebido ainda o meu milagre, eu não ter recebido a minha bênção, não é que eu estou andando na contramão da coisa? Por quê? Porque se verdadeiramente nós conseguirmos nos tornar verdadeiros adoradores, Deus ele vai atender às nossas necessidades. Porque é isso que a palavra do Senhor diz, que antes que clamem, eu lhes responderei. Pensou, antes de orar, o anjo bate na porta e diz, mas eu nem olhei ainda, mas Deus viu a sua necessidade. Deus viu o seu pesar. Deus viu aquilo que você estava necessitando e me mandou entregar. É isso que Deus espera de nós, ok? Eu preciso entender, a gente tem até o costume de falar, né? Às vezes quem é namoradinho novo, quem está pretendendo casar, né? Te adoro, eu isso, eu aquilo, né? Não que isso seja errado a palavra adorar, mas eu tenho que entender que quando se fala de adoração, e adoração é algo muito forte, né? Eu posso dizer para alguém, eu te amo, né? Isso, aquilo, mas adorar, né? Diz que a gente não pode adorar ninguém, nada que não seja a Deus. Por quê? Porque a adoração é uma coisa muito séria, é uma coisa que é direcionada, ela foi criada unicamente para tocar o coração de Deus. E quando essa adoração ela é desviada para qualquer outra coisa, ela já não está fazendo aquilo para que ela foi criada, que foi para adorar a Deus, para encher o ego de Deus, o coração de Deus. A adoração ela foi criada para manifestar a alegria no coração de Deus. Eu posso amar, eu posso gostar muito, posso respeitar, posso tudo, eu só não posso adorar. O que é adoração? Quando eu digo que eu adoro a Deus, a adoração ela me põe numa questão de rendição. E a partir do momento que eu digo que eu adoro alguém ou alguma coisa, eu estou dizendo, eu me rendo a ti. As suas vontades, os seus desejos, tudo que você ordenar. É isso que Deus espera de nós.
E às vezes a gente é resiliente, né? O que é isso, pastor? É teimoso. Vamos falar para você, né? Às vezes a gente é teimoso para fazer as vontades de Deus. Deus fala assim, faz assim, a gente não quer. Deus fala, faz assado, a gente não. Deus fala, ó, vai por ali, não quero, manda outro. Né? E às vezes a gente é tão suscetível à vontade dos outros, aí vem uma pessoa e fala, faz isso, a gente vai e faz para agradar. Faz aquilo, a gente vai e faz para agradar. E Deus, a gente fica dizendo não. Então a gente não tem temor de falar não para Deus, mas a gente tem medo de falar não para as pessoas. Está entendendo? Às vezes a gente acaba adorando mais o chefe, o patrão, Deus, e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a adoração ela tem dono, e Deus diz que a glória dele ele não divide com ninguém. Então que nós temos que tomar cuidado para não colocar ninguém no lugar de adoração, porque o lugar de adoração ele pertence a Deus. Nenhum homem criado, nenhum ser, nenhum santo, nenhuma entidade, nenhum Deus criado pela mente do homem, nem grega, nada pode ser adorado, nada é digno de adoração que não seja a pessoa bendita do nosso Deus e o seu Filho amado Jesus Cristo Senhor e o Espírito Santo de Deus que são únicos na presença do Senhor. São um só, porque é a mesma vontade, o mesmo desejo, atrelados, encaixadinhos perfeitamente. A vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elas se encaixam e elas se entrelaçam. É por isso que Deus não divide a adoração com ninguém. Porque você adorando o Espírito Santo, você está adorando a Deus. Você adorando Jesus Cristo, você está adorando a Deus. Você adorando o próprio Deus, você está adorando a Deus. Então, a glória dele ele não divide com ninguém. Adorar mais quem? Adora a Trindade, adora o Espírito Santo de Deus, adora a presença de Jesus, adora a presença de Deus na sua vida. E verdadeiramente você vai colher os frutos de uma verdadeira adoração. E vamos nos tornar verdadeiros adoradores na presença do Senhor. Certo? Tem alguma outra pergunta aí? Alguém mandou alguma coisa? Não? Glória a Deus. Bom, assim que ninguém tem dúvida, né? Deus ele quer que o amemos e que o sirvamos com todo o coração e com toda a nossa alma. É isso que ele ensina para o seu povo. Deuteronômio capítulo 10, verso 12. O que Deus está ensinando para nós aqui? Desde lá do começo, quando o povo começa a se multiplicar, quando o povo começa a crescer, o que Deus deixa aí como instrumento para nós de aprendizado? Deuteronômio capítulo 10, verso 12. Pode ler. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes os seus caminhos, ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Olha o que Deus pede de nós. Deus não está pedindo, sabe, irmão, que nem a gente vê por aí, 100% do seu salário, voto com Deus. Deus quer o dinheiro que você tem agora aí no bolso. Deus quer. Não, irmão, o que Deus quer daí? É claro o que Deus quer de nós. Agora, quando eu amo a Deus, eu não me importo de ajudar a obra de Deus crescer. Eu não me importo de ser um dizimista da casa de Deus. Alguém dizendo que está dando dinheiro para a igreja, está dando dinheiro para o pastor. Eu não me importo. Por quê? Porque eu sei do meu compromisso com Deus. Olha o que Deus pediu para mim. Olha, Israel, o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que o ame e que o sirva de todo o coração. Que quando ele te chamar, você atenda a sua voz, você seja um filho amável para com ele. Deus está dizendo, o que Deus está pedindo de tão difícil para nós? Que a gente tem costume dizer, é tão difícil ser. O que Deus está pedindo para nós? Mata lá seu filho, ele falou lá para Isaac, para provar a fé de Isaac. Por que Deus pede Isaac para Abraão? Deus fala, vai Abraão, mata o seu filho lá, Isaac, seu único filho. Por quê? Porque Abraão agora estava adorando Isaac. Quando Deus pede para ele matar o menino, Deus está dizendo, você não tem que adorar Isaac, você tem que adorar a mim. Quando Deus vê que Isaac agora não está mais no centro do coração de Abraão, Deus fala, agora deixa o menino vivo, que você já entendeu. Eu sou quem devo ser adorado na sua vida. Está do teu lado. Eu nunca vou morrer. Eu sempre vou estar aí com você. Todo momento que você precisar. Isaac vai crescer. Isaac vai tomar conta da vida dele. Isaac vai se casar, vai arrumar uma mulher,
vai embora, vai deixar você, sabe, para trás. É isso que Deus está falando para Abraão. Deus está dando um ensinamento de vida para ele. Agora Deus está falando para Abraão: eu sempre vou estar com você. Eu sempre vou estar contigo. Então eu devo ser adorado na sua vida, Abraão. Não seu filho Isaac. Você deve adorar a mim. É só isso que Deus pede, irmão. Nós devemos o adorar, né? O obedecer e o servir com todo o nosso coração. É isso que Deus espera de nós. Tem alguma coisa impossível de ser feita aí nisso que Deus pede para nós? Que o ames e o sirva em todo o teu coração e em toda a tua alma. Olha o 13. Para guardar os seus mandamentos, para guardar a palavra do Senhor e os seus estudos, que hoje te ordeno para o teu bem. Deus está falando, é para o seu bem. Eu quero que você me ame, eu quero que você me sirva, eu quero que você me agrade para o seu bem. Para quê? Para que você colha os frutos dessa amizade. Olha aí. É impossível isso que Deus está pedindo para nós? Isso é a única coisa que Deus pede para nós, para amar Ele e obedecer. É isso, simples. E a gente diz que é tão difícil servir a Deus. Se a gente fizer certinho, como tem que fazer, não é pesado. Por isso que ele diz: o meu fardo é leve. Quem deixa ele pesado são vocês que começam a carregar um monte de tranqueira que não precisa, mas o meu fardo é leve. Ok? Eu preciso entender que o ser humano é sujeito a erros. Eu preciso entender que a pessoa em si, ela vai me decepcionar em algum momento da vida. Pode ser que eu me decepcione, eu me frustre com alguém. Mas nunca Deus ele vai me decepcionar. Ele pode não fazer o que eu quero, mas mesmo ele não fazendo o que eu quero, ele vai passar comigo por aquela situação. Ele não tirou Daniel lá de dentro da cova dos leões, mas ele entrou lá junto com ele. Ele não arrancou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo, mas ele entrou lá juntinho com eles. É a mesma coisa que Deus faz com nós. Às vezes a gente está passando por uma situação, a gente está Deus me tira dessa situação. Deus, eu não aguento mais, está dizendo: eu estou aqui, eu estou junto com você. Nós estamos passando juntos, nós estamos atravessando. Você não está sozinho. Calma, vai passar. É um momento difícil, é um período de turbulência, mas eu estou aqui. José, como governador do Egito, dormindo numa cadeira, dá para entender? Presidiário, fichado lá. 13 anos sendo humilhado, perseguido, injuriado. E a Bíblia diz que Deus estava com ele. Então o que é que nós precisamos? Não é de luxo, não é de coisas luxuosas. O que nós precisamos? Ter a certeza de que Deus está conosco. Porque se Deus está conosco, mais hora, menos hora, as coisas vão se acertar, cada coisa vai para o seu lugar. Eu só preciso entender que eu não estou sozinho na caminhada. Eu só preciso entender que a minha adoração está sendo verdadeira diante do coração de Deus. Ok? As pessoas hoje estão fazendo muitas coisas para chamar a atenção de Deus. Achando, né, que isso vai chamar a atenção de Deus, né? Fazendo o quê, pastor? É isso, fazendo shows, fazendo apresentações, mostrando a sua bondade aos homens, dizendo: olha como eu sou bom, como eu sou uma pessoa caridosa, eu ajudo todo mundo, eu faço o que eu posso. Olha, não é isso que vai chamar a atenção de Deus. A palavra de Deus me diz o que chama a atenção de Deus. Nós já vimos aqui o que é que chama a atenção de Deus: a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, na sua maioria das vezes, ninguém vê. E ninguém sabe quando você é um verdadeiro adorador. Só vão descobrir que você é um verdadeiro adorador quando vê você colhendo os frutos da adoração. Mas ela, mas por quê? Mas o que aconteceu? Onde que ele passou, tu não viu? Né? Manda chamar José lá do cárcere, preso. Todo mundo ali, governadores, presidentes, todo mundo ali. Não, governador não tinha, foi criado ali aquele cargo. Mas enfim, tinha lá os sátrapas, tinha lá os doutores, tinha lá muitos outros cargos, pessoas que estavam preparadas, aparentemente, aos olhos de Faraó, para aquela situação. Aí Deus traz lá o presidiário, trancado, esquecido, lá na cadeia. Eu falei: isso aqui, ninguém está vendo, ninguém sabe onde vem. Mas por quê? Você acha que os outros entenderam? Mas por quê? Ele é um preso, ele é um presidiário, ele é um mendigo, ele é um escravo. Deus falou: é ele. Por quê? Porque é verdadeiro adorador. Estava lá no cárcere, estava sendo humilhado, mas estava me adorando. Estava lá, estava trancado, estava sendo chamado de escravo, mas estava me glorificando, falando que eu sou o Senhor da vida dele. Então é ele que eu vou levantar. Por quê? Porque é um verdadeiro adorador. E no tempo que Deus levanta José, tinha outros servos de Deus lá que também estavam escravos em uma situação menos desfavorável do que a de José.
mas não eram verdadeiros adoradores. Não tinham verdadeira comunhão com Deus. E alguns, no seu momento, ainda não tinham chegado. Certo? Então nós precisamos também aprender a respeitar os tempos um do outro. Ok? Nós precisamos agradar a Deus e atraí-lo para perto de nós. Precisamos fazer isso conforme a palavra de Deus ela nos ensina. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo de número 2. Vamos lá, estamos quase aí. Mais uns 20 minutos aí a gente encerra. 2 Crônicas, capítulo 15. Glória a Deus. Tem alguém aí, irmão? Essa live aí? Glória. Os irmãos estão tudo com frio aí, estão intocados em casa. Benção pura. Meus irmãos no cafezinho quente aí para você. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2. Está escrito aí. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Eita! A Bíblia diz que o povo estava num momento de murmuração e tinha entrado num caminho de idolatria, buscando auxílio em deuses estranhos, em deuses pagãos. Né? Alguém dizia: olha, eu fiz uma oração ao sol e o sol me respondeu. Aí os crentes foi fazer o quê? Ia lá de manhã, esperava o sol nascer e ia lá clamar também ao sol. Quem foi Deus que colocou o sol lá no lugar dele e disse: você vai reinar de tal hora, 12 horas por dia você reina, depois você vai dormir e a lua se levanta? Quem foi? O Deus Criador dos céus e a terra. Aí os crentes agora vê alguém dizendo: não, eu fui orar lá ao sol, mas ele não estava fazendo oração ao sol. Quem estava ouvindo a oração daquela pessoa? Deus. E Deus respondeu, só que aquela pessoa não tem conhecimento de Deus, mas pelo fato de ele estar orando e buscando entendimento, Deus responde. Só que nós que temos o entendimento de quem é Deus, eu preciso compreender que não é o sol, não é a lua, não é as estrelas. Quem está além de tudo e em tudo e domina sobre tudo? O Deus, Criador dos céus e da terra. Mas os crentes agora estavam sem entendimento. Aí Deus levanta um profeta agora, Asaías, o Espírito Santo entra nele, ele corre lá no meio do povo, diz: quer saber de uma? Pega essa, ele está dizendo aí. O Senhor vai estar com vocês enquanto vocês estiverem com Ele. Agora, se vocês começarem nessa de correr atrás de profecia, de correr atrás de profeta, de vir para cá, de vir para lá, vocês vão ficar igual cachorro correndo atrás do rabo. É isso que o profeta falou para eles aí. O Senhor vai estar convosco enquanto vocês estiverem com Ele. Vai ao encontro de Deus e vocês vão o encontrar. Agora, se vocês deixarem de servir a Deus, se vocês deixarem de fazer a vontade de Deus, Ele também vai deixar vocês de lado. É isso que ele fala. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Enquanto a sua adoração for verdadeira, Deus vai estar contigo. Enquanto o seu propósito for agradar e glorificar a Deus, Deus vai estar contigo. Agora, o problema é que alguns de nós sentam no meio do caminho, né, cruzam, empacam igual uma mula velha. Enquanto Deus não falar, enquanto Deus não vir aqui, Deus não vai vir. Eu tenho que ir. Não é Ele que tem que estar comigo. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Quem que é o necessitado? É Deus? Sou eu que tenho que ir. Está entendendo? Quem que precisa? Sou eu. Quem que precisa ir até Ele? Sou eu. Não é assim? Ou quando a gente está enfermo, a gente liga para o médico. Diz: vem aqui que eu estou passando mal. Não, venha. O hospital está aqui, o médico está aqui. Está tudo aqui pronto para te receber, para te amparar, para te curar, mas tu tem que vir. O mundo espiritual é da mesma maneira. Nós temos que nos achegar a Deus e buscar a presença dele. Agora, se algum ataque maligno, se o inimigo me impede de me achegar a Deus, aí é outra história. Aí Deus vem ao meu encontro. Mas se eu estou em condições de buscá-lo e não vou, esquece, meu amigo. Eu preciso me reerguer, eu preciso me levantar, eu preciso buscar fazer a vontade de Deus. É isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você. Tiago 4,8, não é isso? Sujeitai-vos, pois, a Deus.
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Exaltai e glorificai o nome, né? Adora a ele, se humilha diante a potente mão de Deus, e no momento certo ele vos exaltará. O problema é que hoje as pessoas querem se levantar sozinhas, né? Quer brilhar sozinha, quer fazer sozinho, e sozinho nós não fazemos nada. Aquele que estiver na vontade, na obediência com Deus, não vai se sentir ofendido quando for convocado a se aproximar de Deus. Uma pessoa que está em comunhão com Deus, jamais ela vai se sentir ofendida quando alguém diz, irmão, vamos orar um pouco mais, vamos buscar mais a presença do Senhor, vamos se achegar mais a Deus. A pessoa vai se alegrar. Assim como Davi, não foi isso que Davi disse? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se alguém falar isso para nós hoje, a gente vai falar o quê? Está achando que eu estou desviado, rapaz? Congrego, sou crente, tenho uma igreja, tenho um pastor, me respeita, sou desviado, não. Né? Mas não, algumas pessoas se incomodam. Não, que é isso? Está achando que eu não sou crente? Não, está pensando o quê? Não, vamos adorar a Deus? Vamos sim, vamos sim. Graças a Deus, eu já sou servo do Senhor. Mas temos a possibilidade de adorar a Deus agora juntos. Vamos lá adorar a Deus, vamos lá glorificar o Senhor. Na sua igreja, na minha igreja, não tem problema. Em casa, na empresa, onde a gente estiver, a gente adora, a gente glorifica a Deus. Por quê? Porque nós somos servos verdadeiros do Senhor. Certo? Deuteronômio 11, verso 1, vai dizer assim, ó, amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás a tua observância, os teus estatutos, e os teus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. É isso que eu espero. Que vocês venham ouvir, obedecer e guardar os ensinamentos, os cuidados de Deus para com a nossa vida. Não foi à toa que lá em 1 João capítulo 2, verso 15, a advertência que João deixa para nós, depois de ver a manifestação da glória de Deus, não amem o mundo, nem as coisas que nele há. Não amem, porque o mundo não tem nada para vocês que possam encher a nossa alma de alegria. Já a presença de Deus, essa traz a salvação até a vós, aproxima a salvação de Deus a nós. Então, pastor, agora confundiu a minha cabeça, agora eu não sei mais o que é verdadeira adoração, eu não entendo mais o que é ser um verdadeiro adorador, confundiu um pouco aí. Parágrafo 4 da folha 35 vai nos mostrar então a verdadeira adoração. A adoração que agrada a Deus é essa. Levítico 19, 18. O que diz lá em Levítico 19, 18? O que Deus está ensinando lá para o povo que Ele está preparando para salvar? Assim como nós agora, nesse mesmo tempo que estamos vivendo. Levítico capítulo 19 e o verso 18. O que está dizendo aí? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Deus dizendo, o que eu espero de vocês? Eu espero de vocês que vocês amem o próximo como a ti mesmo. Bom, pastor, eu pensei que isso aí, Jesus tinha falado isso aí só lá na frente, depois não, já está lá em Levítico, Deus já está instruindo o povo. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como estamos vendo isso lá no princípio da criação, Deus ensinando, Deus falando isso para o povo. É isso que eu espero de vocês. É isso que vai tornar vocês um verdadeiro adorador. O cuidado com o próximo, é eu me fazer pequeno para que o outro também se sinta importante. Mas hoje o que nós vemos é as pessoas colocando os outros para baixo. Nossa, você depende de mim, eu te ajudei, você só está aqui hoje porque eu estou orando por você. Não é esse tipo de coisa que a gente enxerga? Deuteronômio, um livro aí na frente, capítulo 30, verso 16. Deuteronômio, capítulo 30 e o verso 16. Está dizendo aí para nós. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus e que ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que viva e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir.
O Senhor, Ele vai te abençoar. Sim, a Bíblia está dizendo que Deus, o propósito de Deus é nos abençoar. Mas para Deus me abençoar, qual que é a semente que eu tenho que pôr na terra? Amar o Senhor como o único suficiente Deus. O próximo como a mim mesmo. Cuidar do próximo, zelar pelo próximo. E guardar o quê? Os mandamentos de Deus. Essa sementinha aqui tem que estar no meu bolso. Essa é a semente que Deus espera que esteja no meu coração, para que onde eu passar, eu venha semeá-la diante da presença de Deus. Aí vem Jesus trazer algo novo para nós depois? Não, ele só vem lembrar a gente daquilo que Deus já vem falando conosco há centenas de milhares de anos. Falando a mesma coisa conosco e parece que a gente não aprende. Mateus capítulo 22, verso 36 ao 40, vai dizer assim para nós. Mateus 22, do 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, é amar o seu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Mateus 22, 34. É isso que Deus espera de nós. O quê? Amar Ele como único suficiente Deus e o próximo como a ti mesmo. E todas as demais coisas são estruturadas em cima dessas duas. Então o que Deus está dizendo para nós aí? Ame o seu irmão. Seja misericordioso com aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Divida o pão com aqueles que são mais necessitados. Não se envolva com coisas inúteis, com discussões vãs acerca da palavra ou coisas desse mundo. Não seja tardio em falar. Seja humilde, respeitador, honesto, justo, manso de coração. É isso que Deus espera de nós. 1 João 4,20 está dizendo o quê? 1 João 4,20. Vamos ver lá. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Glória a Deus. Não sei aí, irmão, mas aqui a presença de Deus está forte. 1 João, capítulo 4, verso de número 20. Joãozeiro. Pode ler? Espera que minha Bíblia está cheia de papel aqui. 4,20, pode ler. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Eita, aí é uma bordoada, hein? Aí dá uma porrada na orelha. Se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, não perdoa o seu irmão, esse tal é mentiroso e nunca conheceu a Deus. Por quê? O que Deus vem falando conosco, como eu já disse aqui? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Há mais de 2000 anos, 2020 anos para trás, mais os anos aqui antes de Cristo, vamos colocar aí mais 3.000 anos aí, 2000 atrás. Deus está falando o que para nós nesses 2025 anos? Amar o Senhor teu Deus com todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a gente aborrece o próximo. E a gente não perdoa o próximo. E é por isso que a Bíblia está dizendo, você é mentiroso se você diz que ama a Deus e não perdoa o seu próximo. Não ama o seu próximo. Por que você não conhece a Deus? Porque há 2025 anos que ele vem falando conosco. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E se eu digo que conheço a Deus e não pratico esse mandamento, eu não conheço nada do que tem aqui. Sou mentiroso. Eu sou mentiroso. Certo? Então, isso depende de toda a lei, depende dos profetas, isso envolve salvação, porque a salvação era isso, era abrir mão de mim, para que outro seja salvo. Foi isso que Jesus fez por nós. Foi, ele recebeu o castigo no meu e no seu lugar. O castigo que hoje nos traz a paz, disse Isaías, estava sobre ele. E é por isso que hoje nós estamos aqui, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então é isso que Deus espera de nós. Seja um bom exemplo para o seu próximo. Não seja aquela pessoa contenciosa, não seja aquela pessoa que busca contendas.
mas que todo o tempo nós vamos buscar a paz. Que a cada vez mais nós vamos buscar a presença do Espírito Santo, colocando Deus sempre, 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 sempre em primeiro lugar na sua vida. Sempre Deus. Primeiro lugar, sempre Deus. Primeiro lugar, sempre a presença de Deus. Desde que Ele te guie pelo caminho certo. E o Espírito Santo dirige a sua mente, o seu coração, pelo caminho da adoração. Porque a adoração ela é uma escolha. Eu escolho adorar. E quando eu escolho adorar, não me importa o custo nem o preço da adoração. E quando eu estou falando de custo e preço, eu não estou falando de valor financeiro, mas eu estou falando de valores emocionais. Eu estou falando de valores de verdade do coração. Eu estou falando de valores pela presença de Deus, de amor, de paixão pela presença de Deus para com a minha vida. O Senhor conhece as pessoas que são dele. Fuja das discussões, pois ele sabe que elas sempre acabam em brigas. O confronto é inevitável, mas o combate é opcional. Certo? A verdadeira adoração expulsa até demônios. Sabia disso? A gente tem exemplo na Bíblia onde a verdadeira adoração expulsa demônios. Será que temos? Quem lembra do episódio? Quem lembra? Eu já vi aqui onde tem. Tá. Mas quem é esse tal aí? Em que momento que Davi expulsa demônios com adoração? Tocando a harpa. Quando Saul está perturbado. Olha como Deus quer provar um adorador. Quem colocou o espírito mal que estava na vida de Saul, não foi o diabo. Ele colocou. Saul foi colocado da parte de Deus. Então não era um espírito imundo, ok? Era um espírito mau. E mal é diferente de imundo. Esse mal que Deus colocou lá, esse espírito mal na vida de Saul, não é um mal comum, não é aquele mal de ódio, de raiva, é aquele mal de irritação, né? Aquele mal contrário do bem. Deus não fez o bem para Saul, mas Deus trouxe o mal. Que mal foi esse? Não foi um espírito imundo, né? Um demônio. Foi o quê? Um espírito para ficar ali perturbando ele com a espada, tingando, sabe? Nem de pai, aqueles meninos que ficam fazendo. Então Deus coloca ali um anjo, né? Como um espírito mal na vida de Saul. O seu propósito é perturbar Saul. E o anjo fica cutucando ele, e ele sentindo, né, agonia, e ele, sabe, com aquela coisa, mas não era um espírito, um demônio, era um espírito mal. Deus colocou um espírito para perturbar Saul. E quando agora Davi chegava com a harpa, o espírito que estava perturbando Saul, que era da parte de Deus, o que acontecia? Se alegrava. E ele entrava no momento de adoração a Deus. O que é mais importante? Eu perturbar Saul ou eu adorar a Deus? Só adorador. O espírito começava a adorar a Deus, junto com Davi, parava de perturbar Saul. E Saul agora nesse momento tinha paz. Será que Deus estava querendo ensinar alguma coisa para Saul? E para nós também? Por que Saul estava sendo perturbado? Porque não era um verdadeiro adorador, senão ele estava adorando também. Porque até o espírito mau que estava ali tingando ele, quando Davi chegava para adorar, o espírito ia adorar a Deus. E por que Saul estava sendo perturbado? Porque não era um verdadeiro adorador. E por que eu digo que Saul não é um verdadeiro adorador? Porque ele não respeita os tempos, porque ele não respeita o sacerdócio do profeta que Deus levanta, Samuel. Ele não respeitou Samuel como profeta. E quando eu não respeito a autoridade de alguém que Deus levantou, quando eu não respeito a autoridade do outro, eu não tenho comunhão com Deus, eu não tenho amor pelo próximo. Então eu não posso ser um verdadeiro adorador. Saul ele foi perturbado porque ele não era um verdadeiro adorador. Se fosse um verdadeiro adorador, o Espírito não estava trazendo aquele mal sobre a vida dele. Ok? Lembre-se então do seu Criador. Enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus, antes que os anos de escuridão cheguem, antes que a noite chegue sobre a sua vida, em que você dirá, a palavra de Deus diz em Eclesiastes 12, né? Não tenho prazer nesses dias.
não tenho prazer na minha vida, não tenho prazer em nada. Por quê? Porque não aproveitou o tempo em que podia buscar a Deus, não aproveitou o tempo de adoração, não aproveitou o tempo de glorificar o Senhor. Então hoje, igreja, nós ainda estamos num tempo aceitável, no tempo que Deus ainda está aceitando adoradores, Deus ainda está procurando verdadeiros adoradores. Dá tempo ainda de se tornar verdadeiro. Talvez até hoje você vem caminhando, você vem adorando a Deus com uma adoração mais ou menos, uma adoração forçada, mas Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você, é tempo de se tornar verdadeiro adorador, é tempo de agradar o meu coração de verdade, diz o Senhor, é tempo de você olhar para mim, de você parar de contar prejuízos, diz o Senhor. Tem gente que não consegue ser adorador porque começa a contar prejuízos. Começa a olhar para trás e ver as oportunidades que perdeu, ver as coisas que deixou para trás, ver as coisas que não ganhou, ou as coisas que deixou de ganhar, ou o emprego que não aceitou. Se eu tivesse naquele emprego, talvez eu teria melhor. Se eu tivesse ido por outro caminho, talvez a minha vida teria sido diferente. Mas Deus está dizendo, é tempo de você se tornar adorador de verdade. Para de contar prejuízos, para de olhar para trás, olha para mim, olha para mim. Eu tenho esperança para a sua vida, eu tenho mudança para a tua vida, diz o Senhor. Eu tenho salvação para a tua casa, diz o Senhor. Eu tenho coisas para a tua vida que o dinheiro não pode comprar. Eu tenho coisas para a tua vida que o ouro não pode comprar, diz o Senhor. Então que verdadeira alegria dos nossos corações seja ser aprovado como verdadeiro adorador do Senhor dos Exércitos. Já pensou, meu? Coisa gloriosa? Alguém chegando lá, Deus dizendo, esse aqui é meu servo, esse aqui é meu filho, esse aqui é obreiro. Daqui a pouco Deus para tudo e pega lá uma coroa diferente de todas as outras coroas que tem ali. E Deus pegar essa coroa diferenciada e falar, essa aqui. Fala, Deus, mas espera aí, todo mundo recebendo igual aqui, e aí o senhor pegou essa coroa diferente aí? Essa coroa aqui é de adorador. Vocês esperam aqui um pouquinho, que esse aqui é adorador, esse aqui tem momento especial comigo, esse aqui é salavírio, esse aqui é momento especial, eu preciso passar um tempo a mais com ele. Agora eu vou recompensar ele no tempo do choro, no tempo do sofrimento. Eu vou recompensar ela no tempo da dor agora vocês esperam um pouquinho aí, que daqui a pouco eu volto. Eu preciso apresentar o rei para esse adorador. Eu vou mostrar o que ele conquistou, depois eu volto para falar com vocês. Que verdadeiramente o Senhor, olhando para os nossos corações nessa noite, me ache digno, te ache digno de ser um verdadeiro adorador na presença do Senhor. Que a luta, que o sofrimento, que as aflições que você tem passado não te impeçam de ser verdadeiro na presença do Senhor. Que nenhum levante, que nenhuma calúnia, que nenhuma afronta te impeçam de ser verdadeiros adoradores diante de Deus. Sabe por que Estevão não desistiu? Sabe por que Estevão não caiu na pilha daqueles que estavam apedrejando e tentando matar ele? Porque era verdadeiro adorador. E ele só conseguia enxergar a Deus. Enquanto as pedras estavam caindo sobre ti, enquanto muitos estavam querendo tirar a sua vida, ele só conseguia enxergar a Deus. E foi por isso que a Bíblia diz que ele foi recebido no alto. Enquanto todos estavam buscando a sua morte, ele estava buscando adorar e agradar a Deus. E por isso Deus estava esperando ele no alto daquela escada. Amém? Que assim seja sobre a minha vida, sobre a tua vida, todos os dias, para a honra, glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que os irmãos tenham compreendido o que é, de fato, ser um verdadeiro adorador na presença do Senhor. E que a cada dia nós venhamos despertar com o desejo de nos tornarmos verdadeiros adoradores na presença do nosso Deus. Amém? Amém. Uma pergunta aí? Eu tenho. Enquete? Não? Lá vem. Voltando ao assunto de Davi, que eu vi numa pregação e lembrei, pai. Quando Davi tocava a harpa, como diz aí, o espírito mal saía. E por que quando ele se casou com Mical, quando ele tocava, não saía? Entendi. Eu vi numa pregação de que quando ele tocava a harpa e o espírito não saía de Saul. Por quê? Foi um casamento, aquele casamento foi um casamento político, né? Foi um casamento arranjado. Quem era Mical? Filha de Saul. Ele estava aparentado ao espírito mal. Ele fez uma aliança política, para que pudesse tomar conta de mais reinos. Mas foi isso que Deus pediu para ele.
Será que era isso que Deus esperava dele? Naquele momento, naquele tempo? Por isso que eu digo, que antes de todas as decisões que nós vamos fazer, o que nós precisamos fazer? Cada decisão que nós vamos tomar, nós precisamos fazer. Pedir a direção de Deus. Deus gostava tanto de Mical que Deus deixou ela estéril. Deus gostava tanto, mas por que Deus, essa rinha que Deus pega com ela agora? Ela foi contra a presença de Deus. Lembra? Quando eu acabei de falar que Davi, quando se manifestou a presença de Deus, quando chega na cidade, o que ela faz? Ela se envergonha. Vocês não é meu marido. Eu não quero isso para a minha vida, não. Está entendendo? O Espírito Santo de Deus se sente como? Rejeitado por ela. Está entendendo? Então por que Deus vai aliviar agora a perturbação de Saul? Sendo que eles estavam fazendo o que com Davi? Davi estava meio que se corrompendo no meio daquela família. É por isso que Deus tira ele dali o mais rápido possível. Por quê? Porque as alianças políticas, a influência de Saul não dominasse sobre a vida de Davi. Deus logo corta o laço e aparta eles para que Davi não viesse. É aquilo que a Bíblia fala, né? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho o propósito de evangelizar para aquela galera. Aí eu vou para o barzinho para aquela galera. Eu vou esperar o momento de evangelizar aquela galera. Vou tomar uma Coca-Cola, vão me oferecer uma cerveja. Não posso, não quero, não estou afim, até posso, mas eu não quero, e tal, daqui a pouco outra, e daqui a pouco mais milionário, não quero, daqui a pouco pego o copo errado, envolvido na conversa, tomei um gole. Depois que tomei o primeiro gole enganado, já tomei mesmo, uma outra, e aí vai. E a conversa que eu estava ali esperando o momento de falar algo de Deus para eles, o que eu já ouvi, que não é de Deus? Tanto que eu já absorvi. Pastor, eu não posso pregar para... Pode, mas eu tenho que preparar um ambiente que seja favorável para mim. Que eu vou tentar ganhar uma guerra entrando sozinho no campo de batalha do inimigo. Não, eu vou trazer o inimigo para cá, eu vou te matar não. Vou cuidar de você, vou dar comida, vou dar água, fica tranquilo. Mas eu ir lá é ruim. A não ser que Deus prepare e Deus diga, eu estou indo com você. Vamos lá, é outra conversa. Ok? Então, por que depois Davi se casa com Mical e o espírito mau já não sai mais da vida de Saul? E outra, o período da vida de Saul, naquele momento, já era de Deus acabar com a vida dele, era perturbar e humilhar ele mesmo para tirar ele fora, porque ele não deu caso à voz e nem à palavra e nem à presença de Deus. Então, o propósito de Deus era arrancar Saul naquele momento, para que Davi viesse assumir o lugar. Por que Deus colocou Davi para tocar? Só para Davi vir para dentro do palácio. O propósito de Deus, quando Davi tocava a harpa, o espírito imundo saía, era trazer Davi para dentro do palácio, porque ele não era rei ainda. O rei era Saul. Então Deus primeiro traz Davi para perto. Davi aprende a reinar servindo a Saul, vendo Saul fazer. Ele foi aprendendo como é que era. Quando Deus viu que Davi agora estava pronto, Deus arranca Saul de cena e põe Davi para reinar. Entendeu? Mais alguma coisa? Não. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Altíssimo Deus, querido Pai, nós te louvamos, a Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela Tua presença. Te agradecemos, a Deus, por tudo que o Senhor nos fez, Senhor, aprender na noite desse dia. E te pedimos, fortalece o nosso coração. Meu Deus, porque nós queremos levantar amanhã, Senhor, mais firmes naquilo que temos diante da Tua presença. Queremos levantar amanhã mais decididos, ó Pai, na Tua presença. Queremos levantar amanhã, Senhor, sendo reconhecidos como verdadeiros adoradores do Senhor. E quando, meu Pai, o Senhor nos chamar, quando chegarmos aí nos céus, Senhor, queremos ser aprovados como verdadeiros. Então, se porventura, Senhor, ainda há algo em nós que nos impede de ser verdadeiros, o Senhor tem a liberdade de mudar nessa hora. O Senhor tem a liberdade de arrancar, ó Deus, da nossa vida. Manifesta o Teu poder. É o que nós te pedimos e te agradecemos para a glória do Teu santo nome. Vai, Senhor Deus, diante dessa família que nesse momento chora. Vai, Senhor Deus, diante daqueles que estão perdendo seus entes queridos. Vai, Senhor Deus, diante daqueles, meu Pai, que ainda não, meu Deus, suportaram a dor da perca. Consola, Senhor, conforta. Por misericórdia, Senhor Deus, do Teu
Teu Espírito Santo. Visita, Senhor, essas pessoas, meu Pai. Acalma, meu Deus, esses corações. Cura, Senhor, as feridas, para a honra, a glória do Teu santo e eterno nome, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, nos livra de todo mal, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Está encerrado em nome de Jesus.